Já reparou que se você fechar os olhos e for transportada para o seu feed do Instagram, um café na Zona Oeste de São Paulo, um apartamento em Berlim, as chances de você encontrar exatamente a mesma decoração e a mesma paleta de cores são quase de 100%? Só que a gente está no Brasil, né? Ainda assim, parece que a gente vive a era da estética clínica geral. As casas parecem mais hospitais de tão clean, de cores tão frias e de tudo rigorosamente tão neutro. Parece que o mundo baixou um pacote de atualização estética que deletou as cores, as texturas e principalmente a nossa capacidade de arriscar. Mas e se essa obsessão pela falta de cores e pelo cinza minimalista for sintoma de uma crise de referências onde o algoritmo dita o que é bom gosto e a gente simplesmente obedece? No episódio de hoje do Querida Internet, apresentado por Souvenir, a gente vai investigar por que estamos todos ficando iguais e como a retomada da cor é, na verdade, uma retomada da nossa própria identidade. Eu sou Daniela Reis, jornalista e sócia da Contente, e eu convido minhas amigas Luísa Vol e Lana Pires para começar esse episódio junto comigo. Oi, gente! Sou Luísa Vol, sócia fundadora junto com a Dani, diretora criativa da Contente. E eu sou Ilana Pires, jornalista e cientista de dados, e aparentemente a clean girl do grupo hoje, porque está todo mundo um pouco mais colorido que eu nesse episódio, que é justamente sobre a ausência de cores no feed e na vida, para onde foi parar. Eu vim especialmente colorida, gente. Gente, eu não pensei, eu tô na paleta da minha porta. É bom para lembrar o ponto do episódio, talvez. Sim, gente! Nossa, bom, a gente começa puxando esse gancho falando das casas, né? Das casas clínicas, meu Deus! A gente teve aquele momento emblemático de João Gomes falando: aqui não, eu quero uma casa que pareça casa de verdade, né? E aí a gente passa também, tô lembrando aqui da casita do Bad Bunny. Então, assim, tem uma retomada. Eu acredito que tem uma retomada, né? Que é muito mais do que só uma retomada de cores, né? É uma retomada aí de muita coisa que a gente também vai trazer aqui nesse episódio. Mas para começar assim, né, com o elefante na sala, como a gente gosta de fazer, é legal a gente pensar nesse achatamento, né, das nossas referências. Como pode essa estética clean, e até que vou usar mais assim essa coisa do clean girl, que eu acho que é uma coisa que se espalha, né? Começa por você e vai dominando assim todo o entorno. E assim, que surto foi esse? Gente, eu lembro, assim, de quando eu percebi que o problema não estava só na internet, aquela história. Se fechar o computador e o celular, isso desaparece. Eu descobri que não desaparecia quando eu fui num chá de bebê, e aí vale a diferenciação para quem não sabe. Chá de bebê é quando você vai lá trocar as coisinhas com a mãe. Chá revelação é aquele para descobrir o sexo, cores e tal. Muito que bem, eu fui para esse chá de bebê e parecia que eu tinha entrado numa clínica odontológica. Era muito clean, muito branco, muito cinza. E aí uma das pessoas que organizaram estava lá contando da proposta, o conceito, a entrega, o cante todo do chá de bebê, que era justamente ser clean. Eu fiquei pensando, cara, pelo amor de Deus, nada menos clean do que ter um filho. E aí já não, como se não bastasse, todas as garotinhas da minha idade com o Coque King Girl e com a alfaiataria, né? Então, eu acho que foi naquele momento que eu percebi, nossa, não tá só no feed, tá vindo pra vida da gente também. E é muito doido como a gente acha que isso é neutro, é coincidência, é questão de gosto pessoal. Eu fico me perguntando, gente, qual é a chance de tantas pessoas diferentes estarem no mesmo ambiente, com todas as suas personalidades, estarem exatamente igual. E como se não bastasse, o ambiente tá todo clean também. Eu acho que pra mim esse foi o estalo, assim, do tipo, caramba, a King Girl invadiu o chá de bebê. Agora tá sério o negócio, assim, de ausência de cores. E é curioso porque esse podcast não se chama Querida Internet à toa, porque a gente percebe que todas as questões contemporâneas, elas passam pela forma como a internet influencia nas nossas vidas. E a gente se acostumou a ver as vidas de influenciadoras, de criadores de conteúdo mostrando a casa, e de repente todo mundo tem essa casa que parece que não tem um entulho. Aqui em casa tem, eu amo fazer uma arrumação, mas sempre tem
aquele cantinho que você não resolve. E na edição da internet você só vê tudo perfeito. E é muito maluco a gente pensar o quanto a gente importa tendências, né? Tendências gringas, e a gente vai lá olhar o design escandinavo. Tudo muito, tudo muito reto, com pouca cor. E aí é maravilhoso por um lado. E ainda quando vem com endosso da parte cultural, assim, que fala: "Ai, se você estiver num ambiente mais clean, você vai se sentir mais descansado". Parece que quando você ouve aquilo em looping na internet, você fala: "Não, minha casa tem que ser assim. Eu não posso ter aquele pano de prato com um gatinho no skate, entendeu? Eu tenho que ter um pano quadriculado". Sendo que eu lembro claramente, assim, quando eu tive a sensação de: "Por que tá tudo igual?". Eu moro em São Paulo e circulo em vários ambientes, e um deles é um ambiente descolado, hipster, o que talvez já diga a minha idade, porque não deve ser assim que fala hoje em dia. Mas um dia eu estava num café no centro, e eu olhei aquele café e eu falei: "Esse café poderia ser em qualquer cidade. Esse café poderia ser em Nova York, esse café poderia ser em Berlim, esse café poderia ser em Recife", porque de repente é a mesma estética. Eu nem tomo café, mas, por exemplo, aí tem aquela prensa italiana, ou então tem o café coado. E aí é tudo meio minimalista, a música que toca também é minimalista. E eu comecei a pensar, que coisa doida, né, que os lugares que a gente habita ou que a gente frequenta, eles estão quase que deslocados do espaço onde eles estão. Porque é mais fácil a gente olhar para as nossas referências e falar assim: "Ah, eu não vou querer um filtro de barro, porque isso era o que tinha na minha casa. Eu acendi socialmente, eu vou ter que ter uma máquina que faz um gelo e bota uma água com gás". Então eu acho que a internet e o capitalismo fazem com que a gente veja em uma quantidade muito grande referências estéticas que parecem ter a ver com a ascensão, e que para você evoluir na vida, você tem que negar um pouco de onde você veio. Você não vai querer uma estética casa de vó, porque agora é a sua casa, então não pode remeter aquilo. O que eu acho que leva a essa pasteurização, leva a um apagamento da nossa identidade, da nossa memória, do nosso repertório coletivo mesmo. E a gente precisa olhar para isso, porque não sei se uma casa, nunca morei numa, mas assim, não sei se uma casa estilo clínica odontológica, eu lembro inclusive de um outro choque de realidade, que foi uma apresentadora muito famosa, um dia mostrou a casa dela, que era com um pé direito gigantesco, parecia de uma igreja, e sei lá, ela tinha 10 sofás na sala e era tudo branco, bege, creme, ela tinha criança. E eu olhava e falava assim, primeiro eu sempre penso, quem limpa, né? Quem limpa é para manter essa estética impecável. E depois, assim, faltava vida, faltava cor, podia ser a casa de qualquer pessoa. Você podia só mudar a personagem e dizer, é a casa da outra, E aí eu falo, a casa é um lugar tão forte da sua identidade, como é que a gente apaga isso diante de uma tendência que parece querer apagar de onde a gente veio e talvez para onde a gente quer ir também? E como é complicado esses movimentos que, para nós, né, que estamos tão cronicamente online, que mesmo sem querer, somos afetados por uma estética dominante, porque não é que você decidiu seguir, né, 15 contas que são específicas desse tema, porque tinha uma época que eu tinha ainda uma ilusão de treinar o algoritmo, sei lá que se isso ainda tá valendo, esse discurso, acho que já venceu, porque eu não sei, eu hoje em dia parece que o meu feed não é mais meu. Até conteúdo gringo agora já tá mostrando para mim traduzido. Outro dia eu fiquei assim: "Ah não gente, nem a barreira da língua agora já". Deixa eu treinar meu inglês, né? E mostra que aquilo é de outro canto, né, eu não tô interessada nesse achatamento de mundo tão intenso. Então realmente, assim, já não mostra, não é mais só quem você segue, né, tem aquele monte de sugestões ali no meio do caminho, e sei lá, se você ficou 2 segundos olhando a mais para uma coisa, aquele negócio começa a aparecer a exaustão.
E aí começa a rolar uma sensação de inadequação, assim. Eu lembro nessa época da coisa do cabelo, do clean girl, que eu morro de rir, que quanto mais clean girl, mais sujo o cabelo tá, né? É, é muito bom. Mas eu lembro, assim, dessa coisa de que às vezes se o seu cabelo tá muito, né, frizz e tal, você fica já assim, mesmo não querendo participar daquilo. E eu imagino que para quem tem estabelecimentos comerciais também, uma pressão de se adequar. Porque não é à toa que todos esses cafés se parecem, que todas essas lojas se parecem, porque assim, é o que está rolando no momento. Então, assim, querida internet, que difícil é você ter que ser um ativista de tudo que você gosta, assim, e ficar se cerceando, né? Não, aqui não, eu não vou deixar essa estética dominante me engolir, ainda mais em tempos de IA, né? Que agora não é nem só a criação de alguém, é a criação, enfim, a partir de um prompt que faz aquele soma de tudo e vem num funil e já te entrega algo mastigado. Então, realmente, a gente fica com essa sensação que você manter um espectro criativo mais amplo é algo que tem que ser feito de forma muito intencional, e acho que cada vez mais fora da internet também. E tem uma coisa que também eu fico pensando, que é a gente, em determinados momentos, a gente esquece de experimentar, de ousar. É como se ter uma casa toda branca fosse fazer com que tudo durasse mais. Então, tem quase uma coisa meio conservadora de dizer: "Eu não vou apostar em cores, porque eu vou enjoar, isso aí não se desgasta com o tempo". E eu lembro claramente também um momento em que na primeira casa que eu morei em São Paulo, já morava lá há um tempo e eu queria muito dar um charme naquele lugar. Era um lugar alugado, então tinha que ser uma coisa com baixo orçamento, porque não fazia sentido. E aí eu chamei uma dupla de consultoras que faziam esse trabalho e elas me sugeriram várias cores. De repente, a minha cozinha ficou verde pistache, o teto de um quarto era azul, só o teto. Meu O meu Deus, quarto eu lembro muito dessa temporada. não é, tipo, tem fotos lindas lá, o meu quarto era rosa, e naquele momento eu falei: "Rapaz, isso aqui parece mais comigo, tem cor em todo canto". Era vibrante, era isso, quando chegavam as pessoas falavam: "Nossa, que lindo". E eu nunca enjoei. Então, o que é também que s eu ontem eu estava numa conversa sobre coragem e tudo mais, as mulheres falando, e parece às vezes que a gente se acostuma a ser contida. Em vários aspectos, isso aqui é um episódio inteiro a mais do que esse. No trabalho, na expressão na internet, blá, 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 mas assim, talvez a gente pense que a casa é um lugar para ser contido, que assim, é para durar mais, é assim, talvez a gente bota um quadrinho ali ou outro, sendo que essa casa também pode ser uma grande pintura que você vai experimentar. E depois você vai, como temporadas em uma série, você vai talvez querer mudar, mas isso não vai ser em meio ano ou em um ano, talvez, isso pode demorar, assim, então é quase como se eu me sentisse mais conectada comigo como pessoa criativa, pessoa que gosta das coisas vibrantes, é isso, tipo, eu tô com cores até meio neutras, mas assim, eu tô com um brincão, eu sou sempre com um brincão ou com uma sandália X. E por que não traduzir isso no lugar onde a gente mora, né? Por que a gente precisa dessa estética que não traz nada? Talvez traga paz, mas assim, eu quero conforto, eu quero beleza, eu quero uma sensação de aconchego, sabe? Eu quero
elementos que me digam, aqui é uma casa, que tem gente, isso é vivo. E quando você falou do chá de bebê, que é zero clean, experimenta uma casa com criança. Eu, antes de ter filho, falava, minha sala de casa não vai ser aquela sala dominada por brinquedo de criança. Uma ignorância da minha parte, porque inclusive a criança é moradora e dona da mesma casa. Então ela tem o direito de ocupar o espaço. E hoje eu tava assim, escovando os dentes, aí vi um dinossaurinho na bancada assim do banheiro. Eu falei, um dia eu vou ter saudade de pensar que esse dinossaurinho tá na bancada do banheiro, que tem um brinquedo ali escondido no embaixo do sofá. E por que isso é necessariamente bagunça? Não é, é vida acontecendo, e vida pede cor, vida pede movimento, vida pede expressão. E eu acho que nunca se falou tanto em autenticidade na internet, e nunca se viu tanta reprodução das mesmas coisas, né? E eu sempre fico pensando, cara, quando eu era criança, crianças dos anos 2000, que escutam esse episódio agora e não são mais crianças, são adultos beirando os 30 ou 30 mais, que, né, tá chegando o negócio, a idade está batendo a porta. Mas Sempre um choque geracional nesse podcast, sempre, gente. Ela sempre vai falar isso, eu vou me Ela surpreender. gosta. Ela gosta. eu gosto um pouco, confesso. Eu era muito uma criança da TV Cultura. TV Cultura, se tiver nos ouvindo, aquelas. Mas eu adorava a casa do menino maluquinho. Agora você abre o seu celular ou outra aba no seu navegador e vai pesquisar a casa do menino maluquinho. Gente, eu era obcecada, porque era uma casa com cara de casa, porque sempre tinha muitas crianças, muita bagunça. O pai, a mãe. Era uma casa que as paredes eram quase laranjas, assim, tinha um sofá muito colorido. E eu adorava, porque tinha cara de casa. Eu tô pensando em mudar aqui, porque eu tô falando contra Clean e olha o ambiente ao meu redor, mas assim, disclaimer que já estou pensando em mudar. Mas eu sei que gosto é igual juízo, cada um tem o seu, cada cabeça uma sentença. Mas o que acontece é que muitas das pessoas que eu vi, de amigas, de pessoas próximas, que eu vi seguindo essa estética do clean, não só nas roupas, no cabelo encebado, mas na vida, nem se sentem confortáveis. Porque, para fazer um disclaimer, eu e Dani somos crias do Nordeste brasileiro. Eu cresci, minha avó tinha uma geladeira azul. Era essa a cor a minha avó A tinha minha também, na minha Mas- casa também era azul. grande marco das casas brasileiras, a geladeira azul. Uma parede cheia de retrato de santo, de retrato de casamento, de retrato de batizado de menino. Um filtro de barro, claro. O pirex marrom, a xícara marrom. Então, assim, a gente é um pouco também negar as origens. Eu duvido muito que, claro, deve ter um ou outro que realmente nasceu com DNA clínico, que adora, que se sente muito confortável. Mas as pessoas ao meu redor, todas as vezes que eu converso, eu falo, bicho, tu gosta mesmo desse estilo? Você tá fazendo por outras razões. Eu nunca escuto um menino, eu adoro. Eu sempre escuto assim, não é porque né, para passar mais seriedade, para passar mais elegância. Porque a gente também caiu nesse lugar de achar que cor e movimento e textura e maximalismo é o contrário de não ser elegante. Eu já falei essa frase aqui, eu vou falar de novo. Tire essa pressão baixa de europeu da sua vida. Não nos pertence. Nós somos de um país tropical. Eu estava muito lembrando uma vez que aqui na rua mesmo atual que eu moro, que já parece um negócio meio, como diria o Michel Alcoforado, greco-goiano, já é você não sabe se está na Grécia, se está em Goiânia, e eu nem tô em Minas Gerais, nenhum dos dois lugares. Mas tinha uma frutaria, que era a coisa mais linda, que vendia fruta fresca. Coisa mais linda, laranja, com azul, com muitas cores. De repente, essa frutaria agora é cinza com amarelo, e é um amarelo bem xoxozinho também. E aí, uma vez eu estava passando com uma amiga minha, eu pensei, não é mais a frutaria aqui? Eu falei com ela, né? Não é mais a frutaria aqui? Ela falou, oxe, sim, e são os mesmos donos. E eu fiquei pensando, cara, eu não conheço nenhuma fruta que é cinza, para! Você tem uma frutaria, vamos botar cor aí. Então, eu acho também que um pouco desse comportamento a gente quer comunicar, mas a gente não tá confortável. A gente quer comunicar uma performance, uma elegância, eu consigo manter as coisas controladas, olha como aqui é um espaço seguro, que na verdade são símbolos que a gente importou de outro lugar. E não faz sentido nenhum. Os nossos símbolos são esses, é a geladeira azul, é o Fusca laranja, é a parede cheia de imagem de santo, ou imagem de casamento e família, enfim. Essa é a raiz do Brasil, é aqui que a gente comunica o que a gente deveria comunicar, exceto os gostos pessoais, claro, mas a nossa origem, entendeu? Então, eu acho que boa parte dessa performance, é todo mundo muito performático, inclusive eu,
tô aqui da cor da minha parede, da cor da minha porta, mas eu acho que muito disso vem de uma necessidade imensa de comunicar performance. E eu acho que aqui que é o perigo. A linha entre eu gosto, eu me sinto confortável, eu sou clean mesmo, vai ter que me engolir, e a linha entre eu tô fazendo a linha para comunicar para os outros que eu tenho grana, que eu tô ascendendo socialmente, que eu não sou brega, que eu não sou maximalista, que eu sou capaz de esquecer minhas origens. É muito tênue. Principalmente no mundo que o algoritmo pasteuriza tudo, né? Essa tua reflexão, Ilana, me fez lembrar de uma época, muitas temporadas atrás, em que eu fiquei um pouco obcecada pela estética de uma agência de publicidade em São Paulo, que era tudo preto e branco. O site era preto e branco, as pessoas todas se vestiam de preto, e eu sempre tô aquele pensamento assim, ai, será que a gente deve fazer alguma coisa para comunicar melhor o que a gente faz? E aí eu pensei, será que vai dar assim pra gente ficar se vestindo só de preto ou só de branco para comunicar um trabalho? Já não rolou muito. Mas aí eu lembro também que a gente foi fazer uma sessão de fotos, eu e Luísa, a Ilana ainda não tinha chegado. E a gente escolheu umas roupas, a maioria das roupas eram pretas, e a gente contratou uma pessoa para fazer uma make. Ela fez uma make maravilhosa. Contratamos o fotógrafo, ele tirou as fotos. Quando a gente recebeu a primeira leva, a gente parecia donas de um negócio, sendo que o negócio parecia uma casa noturna de shows, porque a gente estava numa estética que não tinha nada a ver com a gente, tipo, tava o preto pesado, a maquiagem pesada, assim, acho que a gente nem usou essas fotos direito. Então, assim, quantas vezes a gente tenta se encaixar em alguma coisa para dizer eu pertenço, ou eu quero pertencer, ou eu quero comunicar, mas a gente faz isso pegando a referência do outro. Então, assim, não vai dar. Vai estar a Luísa de estampado, vou estar eu de brincão. Eu tenho uma sandália que ela é polêmica sempre, que ela é cheia de palha, assim. E aí eu já fui dar palestra com ela. Uma vez eu estava no evento e a minha mãe estava na plateia, ela falou assim: "E essa, qual a proposta da sua sandália?" Eu falei: "Não é nenhuma, mas assim, eu gosto dela, me sinto bem com ela e vou", sem achar que por eu estar num palco, eu vou ter que usar um escarpão, um salto, vestir uma roupa contida para comunicar a minha autoridade. Eu sou quem eu sou, me visto como eu visto. Estou naquele palco pelo que eu tenho a falar, não pelo que eu queira, pelo que eu quero encaixar nessa estética, sabe? E eu acho que é importante a gente colocar aqui, né, que as cores neutras, o preto e branco também são cores, né, também são escolhas completamente válidas, imagina. Acho que ao longo desse episódio aqui isso fica claro, mas uma das coisas que eu acho mais interessante a gente pensar diante dessas escolhas, que muitas vezes parecem impostas pelo externo, é esse desejo de parecer ser algo, de fazer parte de algo, mais do que de fato ser aquilo. Então, o Dani até comentou, sei lá, isso pode trazer paz. Mas, gente, o que traz paz? Boletos em dia ou uma casa toda pintada de branco, sabe? Não interessa se a tua casa é roxa com bolinhas azuis. E se você deita a cabeça no seu travesseiro de noite e sabe que você está fazendo um trabalho certo, que você é uma pessoa honrada, que sabe, que tem uma ética. Então, a gente buscar essas coisas de dentro para fora vai comunicar com o megafone e a gente começar pelo fora para depois pensar, é um caminho meio tosco, porque assim, eu acho um exemplo muito bom é o chão de taco, né? O chão de taco, coitado, ele sofreu um ataque, assim, da sociedade numa determinada época aí, que eu não vou saber falar, mas assim, muitas e muitas e muitas pessoas cobriram esse chão e tacaram porcelanato espero que em cima, porque que não tenha tirado para colocar, né?
um chão de madeira, um chão de taco, ele tem uma qualidade superior, enfim, e tem outros argumentos aí para tornar toda, não só a estética, como a qualidade ali daquele viver melhor. E às vezes, por uma aparência, a gente acha que algo é mais chique, mas aquilo é feito de plástico, né? Então, às vezes, a gente está encapando a nossa vida. Eu acho que a analogia da clean girl e o cabelo tá sujo é muito boa. Porque é isso, assim, a vida é mais do que se vê, né? E as coisas que são mais profundas e verdadeiras, que você de fato conquistou aquele sentimento, elas vão comunicar mais do que uma estética que você escolha. Mas vamos aproveitar esse momento aqui do episódio para convidar a marca que está apresentando esse conteúdo, Souvenir. Infelizmente, chegou só agora, que eu acabei de pintar minha casa inteira, sabe, Souvenir? Complicado. Souvenir, eu ainda não pintei, tá? Como você tá vendo, tá bem clean, ó, o som de porcelanato, o negócio. Eu preciso urgentemente, eu já sei até qual que eu quero, tá, Souvenir? Um beijo. Eu quero a geleia de goiaba, a tinta, que é da Candeal, tô de olhíssimo nela. Vou mandar, com anexo desse episódio, já vou mandar meu endereço, fica aí a dica. Fica Nossa, eu aí. também quero para o meu escritório, que tá uma parede branca. Eu saí, parei de gravar. Quem ouve esse podcast há um tempo vai perceber que eu tava sempre com a parede branca. Aquilo ali para mim tava assim, muito difícil. Aí agora eu mudei de lugar, mas também quero, vou escolher a cor. Anexado ao podcast. Super. Pra não parecer que eu tô gravando de uma clínica, pelo amor de Deus, não estou. Ai, gente. Então. Cor Muda Tudo, que é esse projeto maravilhoso de Souvenir e que a gente vai convidar agora a marca a contar o trabalho lindo que eles fizeram lá na Bahia. Então, por favor, Souvenir, conta pra gente. O conceito por detrás da plataforma Cor Muda Tudo da Souvenir é literalmente mostrar o poder de transformação das cores. Nós, como brasileiros, a gente se expressa e se identifica através de cores. Não só nas nossas casas, mas também na maneira como a gente se veste, nas nossas ruas, nas nossas celebrações. Imagina um carnaval preto e branco, uma celebração de Copa do Mundo preto e branca. Isso não faz sentido para o brasileiro. Então, a gente quer justamente mostrar isso para as pessoas, que cor muda tudo. E por que não levar essa cor e essa mudança e esse poder de transformação também para dentro das nossas casas? Então, assim como a gente celebra em cores, assim como a gente vive em cores nas ruas e nas nossas roupas, trazer isso também para dentro das nossas casas, dentro dos nossos ambientes. Bom, a gente acredita que cor muda tudo, mas a gente também acredita que a cor não pode ser imposta. Por isso, em todos os nossos projetos, tem uma fase muito importante de escuta. Antes de pensar nas cores, a gente leva um time de especialistas para entender cada comunidade. No Candial não foi diferente. A gente convidou o nosso parceiro, o arquiteto João Gabriel, que é baiano. Ele fez primeiro uma pesquisa sobre a história do território do Candial, para entender de onde essa comunidade surgiu. Depois, a gente fez juntos uma visita ao Candial, para falar com as pessoas, conhecer as casas, para viver aquele lugar de verdade. E aí, só depois disso é que a paleta nasceu. As cores, elas acabam traduzindo toda essa realidade que a gente vive e vê no Candial, que é o mais importante. Eu acho que os moradores, quando eles veem a paleta e veem as casas ganhando cor, ganhando vida, eu acho que eles se identificam com o lugar. Traz um sentimento de pertencimento muito grande e, ao mesmo tempo, a gente consegue mostrar o poder de transformação das cores. Como a cor tem esse poder de traduzir a sua história, gerar pertencimento e identificar uma comunidade. Ela consegue trazer aquele quentinho no coração, um sentimento de casa, de acolhimento. E isso muda tudo. Então é nisso que a Souvenir acredita, nesse poder de transformação que a cor tem, de ela trazer um micro momento de felicidade, de alegria, de respiro ali no seu dia a dia. E é esse poder que a gente quer mostrar para o Brasil. Gente, demais, né? Todo mundo com vontade de ganhar uma rua pintadinha pela Souvenir. Eu acho que tem muitas coisas pra gente falar. Fiquei muito apaixonada por essa campanha, verdadeiramente, assim, porque tem esse mood de que a cor te conecta com o seu território e com as suas origens.
E quando a gente tá falando de clean girl, quando a gente fala de clean girl, especialmente na Content, vira muito um rolê de estilo. Ah, mas eu gosto mesmo de neutro. Você vai fazer o quê? Chorar? Não, porque eu sou maximalista mesmo, e argola e não sei o quê. Mas a gente esquece também que tem uma conversa muito importante sobre isso e que do outro lado, né, quando a gente vai pro lado mais clean e a padronização das roupas, que é uma padronização também de cabelo, de textura de cabelos lisos, de cabelos sem volume, de cabelos que não são cacheados, que é uma conversa racial também. Então, nos últimos anos, a gente tem visto muitas referências, Tasha Tracy, MC Luana, muitas referências incríveis de MC Duquesa, não quero esquecer nenhuma, porque eu escuto todas, estão lá no meu top 10 de Spotify, mas de meninas que vêm reivindicando esse lugar de que a estética comunica a territorialidade delas, comunica de onde elas vieram, para quem que elas comunicam e que elas podem sim ser lidas como chiques, como estilosas, como que aquilo não é um exagero, ou se é um exagero proposital. Então, eu acho que é muito bom a gente ver cor para além da estética, porque nada é só estética, tudo é um pouco político também. E tudo comunica do território, né? E aí eu tenho uma história muito boa de uma amiga que ela é meio a loucona do design do meu grupo de amigos de Natal. E aí eu fiz faculdade em Natal, sou do Rio Grande do Norte, sou do interior, mas fiz faculdade em Natal. Quem mora em Natal exclusivamente é chamado de potiguar. Meio que serve para todo mundo do Rio Grande do Norte, mas o natalense pegou essa alcunha e falou, vou honrar. E potiguar vem de um termo indígena que significa comedor de camarão. É muito legal. É muito legal. Imagina você ser chamado comedor de camarão. É muito legal. E aí essa minha amiga, que é a louca do design, ela conseguiu uma puta conquista, foi uma casa própria. E é uma casa bem perto de uma praia, que não fica em Natal propriamente dito, fica em regiões próximas. E aí ela pensou, quer saber? A minha casa vai ter cores de camarão. E todos os amigos no grupo assim, bicha, você vai se arrepender. Pelo amor de Deus, você já viu a cor de um camarão? Assim, todo mundo gongando a ideia. E ela ficou uns 6 meses trabalhando nisso. Ela é designer, mas não trabalha exclusivamente com pintura, com nada. Mas chamou arquitetos que toparam a ideia dela. E a casa dela é linda. Fora que tem toda essa conexão com o potiguar, com o seu comedor do camarão, com de onde ela nasceu, o fato do pai dela ser pescador. Cara, é muito legal. Então eu acho que a gente, dando esses dois exemplos, né? Os exemplos dos recortes, das novas divas brasileiras, do pop brasileiras, que são essas meninas negras, cheias de atitudes, cheias de estilo, muito longe de serem clean girls. E esse exemplo da casa, do comedor de camarão, eu acho que fala um pouco, amarra um pouco esse episódio, de que cor, na verdade, é muito mais que o que você coloca na sua parede, sabe? É sobre a sua história, sobre o que você tem construído, sobre o que você gosta, sobre quem veio antes de você. Então, fica aqui a inspiração para você, como seria fazer uma roupa, como seria se cercar de cores que fazem sentido de fato para você, mais sentido para você do que para o seu Instagram, tá tudo certo. A gente tem que reivindicar esse direito ao colorido, né? Assim, mudar um pouco essa estética e, às vezes, de novo, as redes sociais, elas são muito rápidas em tirar o tempo das coisas. Então, é meio assim, ai, mudou de casa, tá tudo pronto. A casa é um projeto eternamente em construção. Se a gente olha para isso não como vou resolver tudo e tudo tem que dar definido, e a gente olha como temos aqui um grande quadro, uma grande paleta para escolher e fazer isso com tempo, com cuidado, pensando o que é que faz sentido. A gente mudou de casa, né, e a cozinha é toda colorida, a marcenaria é colorida. Aí as pessoas chegam e falam, nossa, que diferente essa cozinha. É muito diferente e é muito a nossa cara. Aquilo ali tem um pensamento por trás. Eu quero muito ver a casa Potiguar, a casa do Projeto dos Camarões, mas a gente dedica tanto tempo para o trabalho, para a vida doméstica e tudo mais, como é a gente também fazer o nosso painel de referências, sem olhar tanto para as referências que já existem, e pensar, ai, qual é a lembrança que eu tenho da minha casa da infância? Nossa, isso aqui eu lembro de uma coisa muito legal, eu gostaria de ter aqui. Qual é a memória que eu quero que o meu filho tenha, por exemplo, a partir do quarto dele? Quando a gente mudou pra cá, eu só pensava assim, eu quero que o meu filho tenha um quarto muito gostoso, e tem um cantinho no quarto dele que eu acho que é o canto mais gostoso da casa, e a gente fica ali, e, de novo, colorido, é teto colorido, é não sei o quê. Então, assim, a gente
Parar de se iludir de que as coisas são feitas com um dedinho de story, né? Toque aqui para arrumar. Eu adoro fazer isso quando estou fazendo faxina. Aí eu falo assim, toque aqui para arrumar. Mas você sabe que aquilo ali durou 8 horas. Então, assim, uma casa é um projeto vivo em construção. Como é trazer suas memórias, suas referências de presente, de passado e do futuro, para ter nesse ambiente um lugar de aconchego, de referência, um lugar onde você descansa, um lugar onde você quer as pessoas que você ama perto, assim. Então, não vai ser resolvido em um minuto ou outro. Agora, se a gente for colocando ajeite e for colocando cor, vai ser muito mais gostoso de habitar. É isso que você falou, né, se a gente for colocando a gente, o que que é importante para você naquele momento, como você pode honrar a tua história, como você pode ser livre para criar naquele espaço, sem pensar tanto no que os outros vão pensar, no que vai valorizar ou desvalorizar. Uma coisa que eu acho muito triste é o mercado dos carros. Antigamente tinha carro colorido, agora é só branco, tons de cinza. Eu acho muito triste. Nossa, Eu eu acho acho que quando muito eu vejo triste. um carro todo colorido, eu falo: "Nossa, eu teria esse", sabe, Uhum. meio vibrante mesmo, é muito louco. E você vai pensar nisso, é o eletrodoméstico, é a Sim. louça, é tudo, a fachada de prédio, é tudo igual, né. E Gente, eu são tô doida ideias. pra ter uma geladeira azul. Quem que tiver uma geladeira azul, eu preciso pra curar minha criança interior. Eu nem vou usar, eu vou usar a minha mesmo, mas eu preciso ter. Então, entre em contato comigo. Foda que eu não tenho redes sociais, mas entra aí pelo meu e-mail, tá na descrição, porque eu preciso de alguém que tem uma geladeira azul, que é da minha avó na infância. E se brincar, eu trago até pra aqui, pro cenário, pra ficar o menos clean possível. É muito triste, assim, a gente vê o mundo empalidecendo em prol de uma possível valorização. Eu lembro quando eu tive a oportunidade de estava começando a pensar num carro, que carro que eu ia escolher, e aí eu adorava um carro que ele era pérola. Ele era muito bonitinho, todo pérola por dentro, por fora, e eu lembro o comentário geral era: "Não, isso vai desvalorizar, ninguém vai querer isso". Então tenho essa é tudo em prol da grana, da economia, mas gente, tem mais coisas em jogo, né, muito mais, e a possibilidade de viver cercado do que faz sentido, e a partir de quem você é e não do que você quer aparentar ser, é muito mais duradoura, e eu acho que economicamente falando também faz mais sentido, porque você consegue sustentar aquilo, sabe? Você não vai cair em determinado ponto. Então, acho que é com essas são minhas palavras finais. E Esse você? episódio tá me dando muita vontade de ver as casas das pessoas. Como são as casas de vocês? Tem algum cantinho muito colorido que você acha que é o charme da sua casa? Sei lá, o seu edredom, ele é em tons neutros ou ele é cor de camarão, sabe, tô me dando muita vontade. Manda pra gente, que eu quero ver fotos da casa de vocês, porque talvez essa angústia com a estética greco-goiana, consultório odontológica, não seja só nossa, e fica o convite pra gente encher o mundo de cor, porque cor muda tudo. Demais. Não sei se dá pra colar foto nos comentários do Spotify. Não sei como, mas a gente quer receber as fotos. Mande fotos do lugar menos clean da sua casa, mesmo que esse lugar seja você mesma. Então, a gente vai Perfeito. adorar ver, vai ser demais. Viver em um mundo onde está tudo igual é um convite à apatia. A Souvenir nos lembra, com o projeto no Candial e com seus mais de 60 anos de história, que cor é a nossa digital no mundo. Ela é o que nos tira do automático e nos devolve a sensação de que pertencemos a algum lugar que tenha alma, cheiro e tom. Que a conversa de hoje sirva para você olhar para suas paredes e para o seu guarda-roupa, para suas refs, para sua vida e se perguntar: isso aqui sou eu ou é só o que o algoritmo me disse que é elegante?
Obrigada por ouvir mais um episódio do Querida Internet. Aproveita para seguir o perfil, avaliar o episódio, deixar as 5 estrelas aí pra gente. Manda para aquele amigo que vai gostar dessa conversa. E fica o convite para vocês. O convite agora é para que você vá lá fora, repare no que é vibrante e não tenha medo de preencher seus espaços com o que você é de verdade. Até a próxima. Até a próxima, gente. Até, tchau.